gente vai começar, então, a falar sobre os dados que você precisa colher do imóvel. Eu vou dividir em mais de um vídeo para não ficar cansativo e a proposta aqui é que você assista vídeos curtos, tá? Então, os dados do imóvel, deixa eu só mudar aqui para o slide, os dados do imóvel que a gente precisa. Esses aqui são os dados básicos do imóvel. O primeiro item que tem ali é o endereço completo. O endereço, quando a gente fala que é completo, é mais do que só o nome da rua e o número, né? Principalmente quando ele está em condomínio. Às vezes, dentro do condomínio, se for um apartamento, por exemplo, ele pode ser que tenha mais de um bloco dentro desse condomínio. E aí é interessante que você entenda qual é a torre que esse imóvel está localizado. Se é na torre A, se é na torre B, às vezes as torres têm nomes, né? Então é interessante você identificar qual é a torre que esse imóvel está localizado. Ainda falando de apartamento, se dentro de condomínio, né? É interessante que você entenda ali o número do apartamento e o andar que ele está. Não tenta chutar, tá? Às vezes a gente pega lá o número 134. Então pela lógica deve ser o 13º andar. Não necessariamente. Às vezes o térreo ele conta já como o primeiro andar. Às vezes ele não conta. Então é interessante você saber qual é o andar correto. Então pergunta para o proprietário qual é o andar que está localizado aquele imóvel para você poder fazer o cadastro completinho, então, do endereço, do complemento e do andar, se for apartamento. Se for um condomínio de casa, é interessante que você pegue o endereço, então, daquele condomínio e também pegue o endereço da casa dentro do condomínio. Normalmente, quando é um condomínio de casas ou de soldados, dentro do condomínio tem outro nome de rua, né? Então é interessante que você entenda também se tem nome de rua, qual é o nome da rua que está localizada a casa, e se não for o nome de rua, então qual é a quadra e qual é o número da casa que ele está localizado lá dentro, tá? Então quando a gente falar de cadastro de imóveis dentro de condomínio, seja apartamento, casa ou sobrado, é interessante que você pegue, então, a informação completa. Tá? E se, porventura, você acabou desligando ou você encerrou a conversa ali com o proprietário e se atentou depois, chama ele de novo, pode ser por mensagem ali, e pega as informações direitinho para você cadastrar no sistema. Tá? A outra informação que a gente acaba precisando passar para o inquilino, né, para o futuro inquilino ou para o próximo proprietário, ali, então, para o comprador do imóvel, e ela tem tido cada vez mais importância, são as metragens, né? O quanto tem de área construída aquele imóvel e quanto tem de terreno, né? Quando a gente fala de casa. Então é importante que você saiba as metragens ali, tanto de construção quanto de terreno. E se for apartamento, qual é a metragem útil, então? Qual é o tamanho do apartamento? As pessoas, né, os clientes interessados têm cada vez mais informação e sabem qual é o tamanho, quanto isso impacta ali dentro. É claro que o projeto, quando a gente fala de apartamento ou mesmo de uma casa, impacta muito ali na disposição, mas é importante que você saiba a metragem, então, daquele imóvel que a gente está comercializando, tá? Mesmo que seja um imóvel para locação. Está tendo uma obra aqui, acho que você ouviu um barulho, né? Mas tudo bem, vamos continuar. E aí, por último, ali a gente colocou os detalhes e as características do imóvel. É importante que você entenda mais do que o que a gente vê, o que a gente não vê no imóvel, né? Acho que eu falei isso no vídeo anterior. É bom, então, que você saiba que tipo de piso é, e se ele tem alguma marca específica. Porcelanato, por exemplo, hoje tem diversas marcas e diversas qualidades. Né? Só o fato de ser porcelanato já não é mais um diferencial. É importante que você saiba, se tiver, por exemplo, encanamento para água aquecida, é importante que você coloque ali. É uma coisa que você não consegue enxergar, nem o cliente vai ver se você não falar. Se ele tem um boiler, por exemplo, para armazenamento da água aquecida, enfim, são características que você precisa questionar. Você precisa saber os detalhes a fundo do imóvel para que você consiga vender, para que o cliente possa se encantar. Então, tenta pegar com o proprietário o máximo de informação possível. Né? E se você ainda está começando no ramo, procura se informar quais tipos de informação você precisa ou que pode ter naquele condomínio. Tá? Então, a princípio, esses são os dados, os 4 primeiros itens que você precisa pegar. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.